Aê, sejam todos bem-vindos aqui à estreia do canal, né, a TV Isaías Júnior. Eu coloquei a TV Isaías Júnior porque eu já tinha logo que o meu amigo Bruno fez. Depois eu vou colocar aqui embaixo no vídeo o link da agência dele, que foi maravilhoso. Uma pessoa que conseguiu entender muito bem ali qual era o sentido e o significado, né, que eu queria trazer um pouco para a minha proposta como profissional, e criou essa logo maravilhosa que eu já coloquei em vários lugares e que virou, de certa forma, a TV, até porque eu queria aproveitar muito esse trabalho que já foi feito com muito carinho, né? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu escolhi o dia de hoje, 30 de setembro, às 15 horas, porque foi exatamente a data em que eu nasci, né? E nada melhor do que o dia do seu próprio nascimento para representar ali, 38 anos depois, a estreia desse canal. Ele é um canal que eu já tenho há um bom tempo aqui no YouTube, mas eu confesso que eu nunca consegui investir muito nele, porque eu sempre lia muito sobre o YouTube e falava sobre a importância que tem de você segmentar, de você falar de um tema específico, e eu sempre tive vontade de falar de temas diversos, né? Como vocês viram no teaser da abertura aqui, o próprio canal ele vai abordar aspectos diferentes, né? Programas diferentes. Então, um canal que vai falar sobre autoconhecimento, vai falar sobre emoções e sentimentos, vai falar sobre inteligência emocional, vai falar sobre a vida como ela é, os fatos cotidianos que se conectam com tudo isso, mas e também falar sobre o RH do futuro, né? E claro, a gente vai ter um programa também especial que é o Na Rede, que é o plantão, que vai levar vocês ali para fora, para a rede da minha casa, e a gente vai poder usar um pouco desses espaços aqui que eu tô criando e ter esses programas aí de uma maneira diferente. Sejam todos bem-vindos. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada um dos programas, e a TV Isaías Júnior, ela vai ter uma programação sempre às terças e quintas. A gente vai ter um desses programas estreando, começando pela próxima terça, 19 horas. Começando na próxima terça, com o primeiro conteúdo que vai falar sobre o RH do futuro. E aí, eu vou trazer nesse primeiro programa, fazendo aqui um spoiler, as premissas de Pipo, né? O que está por trás de quando você vai desenvolver um programa de gestão de pessoas? Ou como que você coloca as pessoas no centro do seu processo? Então, de uma maneira bastante clara, eu vou tentar trazer aqui um pouco do que eu venho aplicando nas minhas últimas experiências, principalmente na 55, que foi a mais recente, mas que já veio sendo desenvolvido desde da ZUP, né, nesse pós-pandemia, e foi uma reflexão que fiz sobre qual é o modelo de gestão de pessoas que eu acredito, né? E acima de tudo, que eu fui tentando colocar em prática nas experiências que eu fui passando, e muitas dessas coisas foi possível de validar, né? Então eu quero compartilhar para quem sabe possa se tornar também um pouco de referência ali para as pessoas que trabalham na área, ou para as pessoas que vão desenvolver ou estão atuando ali com gestão de pessoas, tá? Então agora, hoje o programa ele é mais curto, este é o programa de estreia, então sejam todos bem-vindos, e eu vou apresentar um pouquinho sobre o que cada programa vai falar. E assim, e aí uma coisa que foi muito legal, né? Essa semana o meu amigo Anderson lá no Instagram, quando ele viu os anúncios do programa, ele perguntou, mas o que você vai falar? O que aborda? Eu falei, nossa, que legal, porque a primeira coisa que eu queria criar era curiosidade, né? E aí, Anderson, muito obrigado pela sua mensagem, como eu te disse, agradeci muito, a gente ficou trocando, eu trouxe para ele até alguns spoilers sobre o que a gente vai falar, né? Mas, assim, só o fato dele ter me procurado já fala que um dos primeiros objetivos ele foi alcançado. E para falar um pouquinho sobre os primeiros programas, porque a ideia é que a gente vai criando aí mais coisas ao longo do tempo, à medida que a TV ela vai amadurecendo, mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos programas que a gente vai ter, né? E eu espero que vocês consigam se conectar com todos eles, tá bom? E de certa forma, vamos se conectar com aquele que você mais se interessar, porque afinal de contas, aqui na TV você é livre para escolher o que você quer assistir, né? E se você gostar, não se esqueça. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda vez que sair uma programação nova, você vai ficar sabendo. E aí, assim, também pelas minhas redes sociais, pelo LinkedIn e também pelo Instagram, né? O Instagram ele tem um lado mais pessoal, mas ele
também vai ser um canal que eu vou utilizar para divulgação, né? E também o TikTok. Eu queria então tentar espalhar um pouquinho ali, também pelo Spotify, pelo Deezer, você vai conseguir escolher aí maneiras de se conectar com alguns dos assuntos, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, o canal está no ar e agora você vai ficar sabendo sobre a nossa programação. Quais são os programas que vão chegar? Até mais. Então primeiro, roda a vinheta. Bom, o Dilemas e Reflexões, ele é o programa de autoconhecimento, né? Então, como vocês podem ver aqui atrás, através de um storytelling, nós vamos abordando um pouquinho sobre algumas reflexões, né? Como o próprio nome diz, que vai te ajudando a pensar um pouquinho sobre as suas próprias experiências, sobre, através de alguns insights, algumas ilustrações, trazendo um pouco desse processo de autoconhecimento. Muito mais do que falar sobre a experiência, é trazer ali algumas histórias que vão se conectando com algumas imagens. Depois a ideia é que eu faça também esses storytellings mais narrados, né, até para que possa trazer esse primeiro vídeo que tem lá no canal, então procure Dilemas e Reflexões. Você vai ver o primeiro storytelling que já começa desde o início, né? A primeira frase é quando nascemos. E a ideia é que a gente vá construindo episódio por episódio e também possa até ter algumas outras complementações com um pouco mais de teoria e falando ali de um assunto puxando o outro, né? Eu falo que o Dilemas e Reflexões, ele vai ser como se eu jogasse um novelho de linha e deixasse ele desenrolar e juntos a gente possa ir refletindo. E aí o legal vai ser o quanto as pessoas podem interagir com relação a isso, compartilhar as histórias que se sintam confortáveis, porque como eu disse aqui, a ideia do canal é que a gente possa fazer uma construção e saber da sua história, como que se conecta com esse tema e como que de certa forma pode ter ajudado nessas reflexões, né? É o que vai ajudar. Então, aqui atrás ela tá passando o piloto que tem ali já, que é a primeira história, e convido vocês a assistirem e aguardem os próximos episódios, que em breve vai estar ali dentro dos conteúdos que serão lançados, né? Dilemas e Reflexões, ele deve ser um programa mensal, por isso eu vou selecionar no calendário a data do mês, né, da semana, o dia, qual é a semana do mês que ele será lançado, até para que a gente também, como ele é autorreflexivo, ele precisa de um certo tempo de viver, de entender ali essa reflexão, de você conseguir levar isso para sua vida e a gente fazer conexão com o próximo tema, porque aí dá aquele tempo, né, que é muito importante, como eu vou falar na segunda-feira sobre os processos de RH, que eu vou falar sobre as premissas de Pipo. No processo de autodesenvolvimento, o tempo ele é muito importante, porque receber a teoria e você não sai dela com o conhecimento. Você precisa receber a teoria, você precisa assimilar esse processo, você precisa buscar experiências que você viveu. Aí você vai viver novas experiências e você vai fazer conexão com o que você viu. E aí, a partir daí, aquele tema ele vai fazer sentido. Então, às vezes, assistir da primeira vez, você fala, putz, o que é isso? Né? Mas à medida que você vai viver esse processo, você vai entendendo o quanto ele se encaixa na sua vida. E aí, a ideia é justamente que a gente possa construir juntos. Um dos programas que a gente vai ter é A Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É, ele vai retratar fatos do cotidiano. Costumo dizer que é aquele momento em que a nossa vida pessoal, né, e a vida profissional, ela meio que converge. Porque durante a semana, né, a gente vai tendo ali a nossa relação com o trabalho e aos finais de semana a gente precisa ter uma válvula de escape para que a gente possa, de certa forma, ter um ponto de equilíbrio, né? E aí eu costumo brincar que a nossa vida do LinkedIn e a vida do Instagram, ele chega no momento em que a gente percebe que é tudo a mesma coisa, né? E cada vez mais depois dessa pandemia, a gente vai percebendo que não dá para separar em várias
vidas diferentes, por mais que a gente tenha contextos diferentes e que a gente possa até agir de maneira diferente cada um do contexto, né? Eu costumo brincar um pouquinho que eu sempre me defino como adulto com uma alma de criança, porque ao mesmo tempo que dá para ser sério dentro do ambiente de trabalho, ou às vezes ter momentos mais sérios, mas também ter momentos mais contraídos, também é possível ter uma vida totalmente mais divertida, né, no final de semana, se permitindo viver coisas diferentes. E é um pouco desse histórico, principalmente porque eu tenho muito arquivo guardado ali no meu Instagram, que eu vou tentar, que eu vou transformar em vídeos, que eu vou trazer. Então até lá agora tá passando aqui atrás, já existe o primeiro piloto que eu gravei, que foi de uma experiência que eu fui visitar a CCXP com meu sobrinho Arthur. Então procura aí no canal, um dia de tio visitando a CCXP com o Tuti, e você vai ver um pouco do que é a vida como ela é, tá? E aí em breve vem o Big Brother Família, que foi quando eu tive a oportunidade em 2019 de levar minha mãe, minhas tias, minha irmã e meu sobrinho para o Rio de Janeiro. A gente ficou confinado dentro de um Airbnb, e para passar o tempo foi uma das experiências que eu gravei, pensando um pouco no formato do Big Brother. Claro, eu vou dar uma editada ali, né? Para colocar os melhores momentos, também não ficar muito longo, mas é o próximo vídeo que deve sair aí nas próximas semanas. Então fica atento, porque na segunda-feira eu vou lançar a programação da semana. O canal ele vai ter vídeos todas as terças e quintas, tá? E aí cada dia, cada semana eu vou anunciando quais são os programas que vão sair. Na semana que vem já começa com um, que é um dos próximos temas que a gente vai falar. Terça-feira, às 19 horas. É o primeiro programa que você vai ver estrear aqui no canal. Na segunda-feira eu vou lançar a programação da semana, né, para você saber quais são os programas que vão estrear terça e quinta, mas eu já adianto o spoiler que terça-feira vai começar com o RH do Futuro. O RH do Futuro, ele é um programa que, assim, eu já tô atuando dentro do RH já faz uns 17 anos, e tenho passado por diversas empresas que estiveram em momentos diferentes, né? Tanto peguei o início de uma RH que se transformava em estratégico, né? Que tem até um artigo lá no LinkedIn, depois eu posso compartilhar aqui no próprio vídeo o link desse artigo, e também as transformações, e tive a oportunidade de passar por empresas de tecnologia que foram para o RH lá para frente, né? E aí hoje me faz entender que alguns processos de RH, eles precisam ser atualizados. Principalmente esse ano, por conta do impacto que a gente teve com a chegada da inteligência artificial, o ChatGPT, e como essa ferramenta ela tem um potencial de ajudar a gente a otimizar muitos processos. E eu fiquei pensando, o quanto o RH, ao longo desses anos, vem se preparando para, por exemplo, estar pronto hoje para uma ferramenta como essa? Não está. Né? E muito mais do que aqui fazer provocação, apontar o dedo, fazer um convite para que todas as partes envolvidas, seja as pessoas de RH, seja os líderes, seja os decisores, né, os founders ou os CEOs, eles possam refletir sobre qual é o impacto que as pessoas têm dentro do seu negócio. Como que os processos de gestão de pessoas estão acontecendo dentro da sua própria empresa? Né? Será que a liderança que eu contratei, qual é o motivador para ela ser líder? É um líder torcedor, né, que joga a bomba para o time e fica tentando a sorte no final do mês para ver se vai acontecer? É aquele líder que está pelo status? Porque se ele estiver pelo status, provavelmente o ego deve ser um pouco mais inflado e a gente começa a ver problemas de liderança tóxica, liderança que comete assédio moral. É esse perfil de líder que você quer ter dentro da sua empresa? Né? Ou é aquele líder só de resultado, que não está preocupado com as pessoas, né? Vai passar por cima das pessoas do time, de qualquer outra área, porque ele quer só entregar aquele número que para ele é muito importante.
né? Ou você quer ter o líder competente, né? Que é aquela pessoa que olha tanto para resultado e para as pessoas, entende os processos de gestão de pessoas, entende sua responsabilidade de desenvolvimento, mas não deixa de olhar também para o resultado da tua empresa, que é o que vai fazer com que você tenha sucesso, né? Então, esse tipo de discussão que a gente vai ter. Olhar para esses processos, como que eu seleciono melhor as lideranças, como eu entendo melhor esses motivadores, como que eu posso, dentro da minha empresa, repensar ali qual é o ciclo de gestão de pessoas, né? Como que eu crio processos que ajude essa liderança que não teve formação e está no cargo de liderança a se tornar o líder competente que eu tanto quero, né? Como que eu tenho um processo de gestão de pessoas que cria uma boa experiência para a jornada do meu colaborador, mas assim, muito mais do que tentar fazer um Ctrl+C de fórmulas, por exemplo, que para a área de tecnologia não vai funcionar tão bem para uma empresa, para uma indústria, né? Então, como que eu adapto esses processos? Como que eu adapto a minha própria realidade, a minha necessidade? Como eu adapto ao meu perfil de público? Qual é o meu perfil de público? Então, a ideia é justamente essa, é trazer discussões, né? Mas como eu disse, não estamos aqui, acho que é um processo de aprendizado. Um dia eu me posiciono nesse mesmo lugar, né, de entender que existe uma mudança que precisa acontecer e o meu papel aqui vai ser de ser um canal que possa potencializar essas discussões. Mas que todos esses processos são aprendizados que, a partir de agora, se tornam muito importantes a gente repensar, principalmente depois de um pós-pandemia. Então, convido vocês a participarem do RH do Futuro. Ele não é só um programa, mas ele também é um movimento que pode unir as empresas que vão criar os processos, pode unir as ferramentas de gestão de pessoas, como por exemplo a gente tem a Feeds, a gente tem a Culture Rocks, a Pulses, entre outras, né, que são conhecidas aí do mercado, que as empresas adotam hoje para fazer registro de one-on-one, de PDI, de feedback, né, e como que a gente pode potencializar tudo isso. Então, assim, em poucos minutos você viu que tem assunto para dar a rodo, né? E a ideia é justamente que a gente possa trazer esses assuntos de uma maneira mais recorrente, por isso que o RH do Futuro ele vai ser o único programa desse canal que ele vai ter uma frequência quinzenal. Então, sempre 2 programas por mês, para que a gente possa, de certa forma, ir estimulando esses processos, né? O RH do Futuro também vai falar sobre indicadores, vai falar sobre turnover, vai falar sobre treinamento, vai falar sobre tudo que envolve a área de people e como que a gente pode colocar as pessoas no centro do processo. Assim como os clientes estão para os negócios, as pessoas deveriam estar para a empresa, né? E assim, hoje para mim é impossível entender como que existe na liderança que não coloca as pessoas no centro do processo, porque a estratégia é o fim, as pessoas é o meio. Sem o meio, a gente não chega no fim. Então, se a empresa não está conseguindo alcançar a estratégia, será que você está colocando as pessoas no centro do processo? Como que você motiva essas pessoas a trabalharem? Não é só o salário, mas também não é colocar uma mesa de ping-pong, colocar uma cerveja, um monte de parede colorida, um monte de frase bonita com valores que não são seguidos, né? É preciso muito mais criar um ambiente justo. Justo. Às vezes tem uma remuneração justa, tem um processo justo de meritocracia, ter um programa de desenvolvimento que faça com que as pessoas, além de contribuírem, também aprendam e tornem essa jornada dentro da sua empresa produtiva, né? Que saia de lá muito melhor do que quando entrou. Então, quando eu falo sobre criar o RH do futuro, não é sobre criar um ambiente divertido. O ambiente divertido ele é o plus, né? Assim, você vai ver que dentro do meu LinkedIn tem várias coisas divertidas que foram feitas, mas eram empresas que já olhavam muito para os processos. E lá nesses contextos cabia ter um ambiente mais divertido, né? Ou até o estilo de negócio, né? Para você conseguir chegar na estratégia, por exemplo, o iFood. O iFood era uma empresa que, durante o período que eu estava lá, a gente começou a fazer 900 mil pedidos e em um ano a gente estava em 10 milhões. Então, uma empresa, para suportar todo esse crescimento, ele precisa realmente ter uma cerveja, ele precisa ter algo que tire a compressão dessas pessoas, porque de certa forma, ficamos sempre muito pressionados a querer entregar um resultado, né? E é por isso que é super importante que a gente consiga criar um ambiente mais leve.
Relatos de Conformado é um podcast, porque não é só criar conteúdos em vídeos, mas eu também quero entrar um pouco no Spotify, Deezer, quem gosta dos podcasts da Apple, do Google. Então, todas as plataformas, de certa forma, eu vou colocar o conteúdo em áudio, que é o podcast Relatos de Conformado. Ele é o lado mais divertido, então por quê? Porque sabe quando você deixa o pensamento ir e vai, e aí você vai fazendo várias conexões meio malucas, mas que tem geralmente um objetivo, né? Eu também vou colocar ele no canal do YouTube, então para colocar no canal do YouTube eu vou fazer mais ou menos esse formato aqui, que o texto continua sendo em áudio, né? Deixa o título aqui de qual é o tema que vai estar lá, mas para quem quiser acompanhar, às vezes no carro, né, indo para o trabalho, geralmente são conteúdos mais ou menos de 15 a 30 minutos, né? Dependendo do tempo pode até levar um pouquinho mais, mas eu sempre gosto também de coisas mais práticas, porque às vezes as viagens são mais curtas, então que você consiga aproveitar de uma maneira de ter começo, meio e fim, e consiga ser também bem bastante objetivo, né? Mas vai ser legal, porque ele vai trazer sempre um tom divertido, às vezes um pouco viajante, né? Que é um pouco uma maneira também de soltar um pouco mais da imaginação, tá bom? Então, já tenho relatos do primeiro, o áudio tá meio ruim do primeiro, lembra, foi o piloto, mas a ideia é que nos próximos eu possa melhorar a qualidade desse áudio e aí o produto cada vez vai ficando com mais qualidade, né? Aliás, a TV como um todo, no início vai passar por esse processo de aprendizagem, até porque eu tô fazendo tudo aqui de casa sozinho, mas cada vez mais, à medida em que as coisas vão entrando ali dentro de um eixo, né, vão se tornando mais comuns, tá bom? E agora, assim, e por fim, só para fechar, tem o Na Rede. O Na Rede é o nosso plantão de notícias, que vamos abordar aí temas que vão acontecer e que são super importantes a gente falar na hora, né? E aí, esse não tem frequência, ele pode acontecer a qualquer momento, pode ser um convite para um bate-papo de manhã, e fora que vai ter algumas lives no LinkedIn e que eu vou transmitir aí no período da manhã para que a gente possa tomar um café da manhã juntos. Agora aqui, quero deixar um muito obrigado para você que assistiu até o final, para você que prestigiou a nossa estreia. Hoje o programa ele foi gravado porque hoje é o dia do meu aniversário, né? E dois assuntos tão importantes que eu não ia colocar um para competir com o outro. Lembra? Primeiro, sempre mais importante é a vida pessoal, né? Mas assim, pode ter certeza que todos os conteúdos serão pensados de uma maneira que conecte você com esses assuntos e que traga uma oportunidade de discussão. Acima de tudo, eu também estou como aprendiz, porque toda vez que eu me posicionei como especialista, veio a vida e pá, falou, olha, tem uma experiência nova para você aprender. Então, vamos juntos aprendendo, trocando, compartilhando, e a participação com comentários, com sugestões, né? E até pessoas que queiram aí, profissionais da área que queiram contribuir, serão super bem-vindos. Me procura, né, pelo LinkedIn, pode mandar um e-mail para isaias.junior@chamoisa.com, né, que é o meu e-mail aí da pessoal particular aqui de trabalho, né? E vamos juntos construindo. Sejam muito bem-vindos e aguardo vocês terça-feira aí na estreia do programa, mas na segunda-feira nas redes sociais você vai ter a programação da Isa TV para essa semana, tá bom? E toda semana você vai ter o Nessa Semana com a programação, então você vai ter muita oportunidade de ficar por dentro de tudo, mas não deixa de ativar o sininho. Sejam muito bem-vindos, parabéns para todos nós e que seja uma oportunidade de muito aprendizado, tá bom? Um beijo, até a próxima, até terça, até já, porque a Isa TV, ó, tá no ar. Obrigado.